Este vídeo é um oferecimento Game Shark Store. Lá você encontra jogos antigos, jogos novos, controles, videogame e muito mais. O link do Instagram deles está aqui na descrição. Game Shark Store. Quando o assunto de uma animação é a puberdade, é muito fácil de se perder o rumo, usá-la como piada ou deixar as coisas exageradas e nojentas. E dentre todos esses problemas que acompanham o tema, será que a Pixar conseguiu abordar ele bem? Senta aí e vamos ver se esse filme é realmente bom. Red, Crescer é uma Fera é de longe um filme da Pixar diferente, e isso já dá pra notar logo de cara pelo seu visual, tendo um estilo de animação bem diferente do que a Pixar costuma nos trazer. E eu já adianto que isso não é algo ruim. Na verdade, isso vem acompanhado do seu primeiro ponto positivo, a qualidade de animação. Esse filme, assim como todos os demais da Pixar, nos traz uma qualidade inegável, com cenas coloridas e repletas de detalhes que podem facilmente prender a sua atenção. Com uma delas sendo justamente o pai da Mei Mei cozinhando. Não dá pra dizer que essa cena não tem qualidade visual. Agora, para um segundo ponto positivo, eu posso abordar o tema do filme, que é, obviamente, a puberdade. Cada mudança pela qual o protagonista passa é um modo exagerado e cômico de mostrar aquilo pelo que todos passam nesse período da vida, como os hormônios em fúria, as mudanças de humor, e no caso das mulheres, as manchas vermelhas. Se bem que esse foi de longe o mais óbvio de todos. E apesar de em alguns momentos parecer que tal mensagem acaba se perdendo no decorrer da trama, ela ainda se encontra presente, mesmo que em menor escala. Mas com isso, eu tenho que ir para o próximo ponto, a sua inscrição e o seu like. Melhor dizendo, o desenvolvimento dos personagens. Apesar de muitos dos personagens serem planos, a presença da maioria tem seu propósito. As amigas da Mei Mei sendo o seu porto seguro, o bullying do filme sendo o responsável por fazer a Mei Mei perder o controle, e a boy band sendo o ídolo que as protagonistas admiram. Mas sinceramente isso não muda o fato de que quase todos são personagens planos, e o pior deles é o garoto que praticava bullying, porque no final do filme ele vira amigo da Mei Mei simplesmente porque sim. Algo que literalmente não era necessário. E falando em coisas que não eram necessárias, vamos à cena de luta. Sinceramente, esse é um dos momentos mais desnecessários desse filme inteiro. E não apenas por ela ser medíocre, mas por parecer meio forçado colocar uma luta justo naquele momento. E também pelo fato de que até o momento que a Mei Mei tentou arrastar a mãe dela pra dentro do círculo pra completar o ritual, ninguém mais da família ajudou. Podiam ter se transformado desde o início do problema, quebrado seus amuletos, virado panda e ajudado. Mas aquela luta entre mãe e filha tinha que acontecer, né? Eu entendo que era necessário que a Mei Mei fosse contra a sua mãe e mostrasse que não gostava de ser aquela garota perfeita que ela era antes. Mas ainda assim, eu acho que existem meios melhores de se acertar com a sua mãe do que uma literal cabeçada. E nisso entra o ponto da relação da Mei Mei com a sua mãe. A relação das duas não é nem de longe algo bom. E a parte mais interessante é que é bem fácil de se identificar com essa situação. E nisso cai o ponto genial desse filme, que foi tratado do lado que raramente se vê retratado em uma obra, o ponto de vista de uma criança com relação ao que deve aos seus pais. Se existe algo que é muito fácil de ver, é alguém que acredita que como filho tem a obrigação de ser um orgulho para os pais. E vão por mim, essa crença não é nem um pouco boa para as crianças, já que ninguém tem obrigação de ser o que os pais querem que seja, muito menos fazer algo só para que eles se orgulhem. Ei, eu não tô dizendo aqui pra vocês obedecer aos seus pais o tempo todo. A gente tem que ser grato pelo esforço que os nossos pais fazem por nós para nos criar, mas essa gratidão não é uma dívida. E nisso cai a lição. A pessoa que mais importa se tá orgulhosa de você ou não é você mesma. E no final a Mei Mei entende isso. Querer se livrar do panda, não sair com as amigas, tirar notas perfeitas o tempo todo e quase nunca ter tempo livre, não eram coisas que a Mei Mei fazia porque a faziam sentir bem, mas porque ela achava que iria deixar a mãe dela orgulhosa. E isso é o que o filme mostra com o passar da história. As notas dela deixam de ser perfeitas, vão decaindo para um nível mais razoável, para um nível normal. Ela passa mais tempo com as amigas, ela busca um meio de ir ao show que ela tanto queria, e ela se diverte como nunca. E isso tudo deixava não apenas ela orgulhosa de si mesma, mas as suas amigas também, por estarem finalmente vendo ela fazendo o que ela queria.
E tudo isso culmina no momento em que a Mei foge de casa para ver o show. Ela finalmente age para que ela se sinta orgulhosa de si mesma, independente das expectativas dos demais. E a melhor parte disso é que ela não fez nada de errado. Ei, eu não tô dizendo aqui pra tu fugir de casa, mas no final tudo que ela fez foi pra viver de um modo que lhe trouxesse alegria. E quando a mãe dela culpou as amigas por serem más influências e ela voltou pra debaixo da asa da mãe, ela finalmente viu que não era aquilo que ela queria. Ela percebeu que a vida tem que ser vivida de modo que você possa sentir alegria e orgulho de si mesma. E nisso não dá pra negar o desenvolvimento da Mei Mei. Cada pequeno momento, cada decisão tomada foi apresentando a ela um modo mais divertido e cativante de se viver. E no final isso a fez decidir como iria seguir, sempre com o peso das expectativas da mãe e da família nas costas, ou buscando o próprio caminho. E se desafiar os pais e buscar um caminho que te faça feliz na vida não é algo que um adolescente faria, eu não sei o que é. Claro que eu não posso simplesmente culpar a mãe da Mei Mei por tudo, afinal ela também foi criada sob as expectativas da mãe dela. Algo que parece ocorrer de maneira cíclica nessa família, visto que ela nem ao menos queria falar com a própria mãe a respeito do panda da Mei Mei. E foi justamente a Mei Mei quem quebrou esse ciclo. Nisso, cai o modo como a Mei Mei e a sua mãe ficam no final do filme. Claro, a mãe dela não vai aceitar qualquer atitude sem mais nem menos, mas ela passa a ser mais aberta com relação à filha, deixando que ela tenha mais liberdade e que possa fazer as próprias escolhas. Tá, eu não vou negar que vez ou outra ela vai torcer um pouco a cara pra alguma atitude, mas não tem jeito, ela pode nunca entender completamente todas as atitudes da filha, nenhum pai realmente entende. Mas agora ela vai sempre estar lá pra apoiar a filha, mesmo que as decisões dela não sejam o que ela tanto queria. O amadurecimento é claro e se desenvolve durante todo o filme, e ainda que faltem algumas coisas como maior profundidade nas amigas da Mei Mei e o fato de que a cena de luta parece bem desnecessária, para não dizer completamente desnecessária, o filme tem realmente uma grande história e uma lição realmente importante. No final, o filme tem sim seus pontos negativos, alguns que eu nem citei aqui, e isso é inegável, todo filme tem, mas eles acabam sendo superados pelos seus pontos positivos, algo que o torna um filme muito bom. Claro que o filme não vai agradar todo mundo, e essa foi só a minha visão a respeito dele, mas se no final você é um dos que não quis ver o filme só pelo estilo de animação ou por achar que ele seria muito infantil, vai por mim, dá uma chance. Afinal, até as histórias mais simples podem guardar grandes lições no final. Mas aí, se você não gostou, vê se não me culpa depois, hein? Cada um tem seu gosto. E por hoje é isso, pessoal. Eu sou o Dust e até a próxima.